O Marco está entrando. Aê, Marcão! Como é que vai, Alberto? Tudo bem? Tudo jóia. Meu áudio aí tá legal contigo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Ótimo. E estás me escutando bem, não? Tô sim. E você? Tá. Tudo beleza. Para mim tá perfeito. Espero que aí para o Ótimo. pessoal também esteja. Acabei de conhecer sua filha aí, né? Que entrou aí na Ah, live, tá curtindo aí com o paizão. Bom, eu fixei o tema aí, né, que é o perfil profissional para o século XXI. Deixa eu só introduzir algumas coisas da live e a gente começa a conversa já. Pessoal, se o Instagram porventura fechar a conversa aí pelo meio, a gente estiver falando alguma coisa, a gente retorna aqui na live só para finalizar, tá certo? Se a gente começar a falar que precisar de mais de algum outro documento, falar de algum link, falar de algum livro, gente, eu costumo colocar tudo que foi comentado na live, link, livro, material, PDF, o que for for aparecendo aqui na live, vai estar disponível lá no canal da Tech Social no Telegram. Sabe? É o Tech Social _social no Telegram, ou então você entra aqui na bio do canal que vai ter um Linktree que tem um link direto lá para o canal do Telegram. No início de novembro, a gente vai fazer uma masterclass sobre esse negócio do sai da caverna, esse movimento sai da caverna. Porque essas lives que a gente está fazendo agora, a função delas é mostrar existe uma caverna e a gente precisa sair dela. E a gente está querendo mostrar por que a gente precisa sair dela. Nessa masterclass, a gente vai mostrar um pouquinho do como você sai dessa caverna. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá, Marcão. A gente tem mais ou menos a mesma idade, claro que você é mais velho que eu, né? O anfitrião nunca vai ser o mais velho, verdade. né? Mas é uma verdade. E em conversa recente, né? Fazia tempão que a gente não se falava e a gente se falou por telefone. E foi muito engraçado saber, assim, nós seguimos caminhos completamente diferentes, né? Depois que eu saí da IBM e a gente perdeu um pouco o contato, mas enfim, a gente foi por caminhos diferentes, mas no meio da conversa a gente chegou à conclusão que em termos de como a gente vê a vida, a gente está muito próximo. É muito intrigante como caminhos diferentes podem levar a conclusões similares. Né? Queria que você falasse um pouquinho de você, da tua carreira, né, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, para ver como de que posição aí você é um executivo de uma multinacional, você é um consultor de empresa, você é conselheiro de um instituto de pesquisa, né? Você tem um tempão de mercado, então o que a gente quer é explorar você com essa sua experiência para a gente saber um pouco sobre o perfil que os profissionais precisam ter no século XXI. Então fala um pouquinho de você, Marcão. Legal. Alberto, obrigado em primeiro lugar pela oportunidade de poder dividir um pouquinho de experiência, porque é o que a gente vai adquirindo na vida aí. E eu espero que, se for útil para quem estiver ouvindo e as pessoas, especialmente os jovens que estão hoje, né, começando a sua carreira, iniciando essa caminhada aí, que eu espero que seja muito bem sucedida. Eu acho que já vou ter cumprido a minha missão. Então, eu Joia. comecei lá há algum tempo atrás, uns bons aninhos atrás, em uma época É, em que, na verdade, eletrônica era algo que se falava como ficção científica. E, de fato, era algo que no Brasil, ainda naquela época, ela estava presente, mas não tão assim como hoje, quando você vê que uma criança já, nos primeiros anos, já começa a brincar com o celular, um joguinho eletrônico, alguma coisa do tipo. Então, o legal dessa caminhada aí, para mim, especialmente, quando eu olho para trás, é poder ter visto essa evolução muito rápida que aconteceu. Eu comecei lá atrás, na época, como engenheiro de produto, e em uma época que, inclusive, o Brasil tinha uma reserva de mercado, né? A partir e daí, lembro exato. bem. Então, era um negócio muito interessante, porque a gente vivia numa redoma de vidro. Isso era, vamos dizer, havia sua razão para existir, mas essa razão ela acabou virando uma desvantagem para o Brasil, porque a gente ficou atrasado tecnologicamente falando. E com isso, acabamos fomentando coisas do tipo. Os custos de um computador pessoal no Brasil, naquela época, era uma coisa absurda. Havia, Monstruoso. inclusive, o fantasma vamos dizer assim, dos contrabandos, né? Porque o pessoal acabava indo comprar fora
negócio que no Brasil era para poucos, vamos dizer assim. Obviamente, o mundo mudou muito rapidamente, né? Nessa época, eu me lembro que eu comecei a trabalhar como engenheiro de produto e cheguei a trabalhar inicialmente como engenheiro de produto de impressoras, impressoras, na verdade, de matriz, são matriciais. Hoje em dia, eu acho que provavelmente nenhum jovem mais ouviu falar dessas impressoras, porque não se usa praticamente isso. Eu estou falando isso até já para ir um pouquinho dentro do tema que você está falando, de toda essa mudança que a gente tem visto. Eu acho que o máximo de matricial que eles podem ter visto é a impressora do boleto do cartão de crédito, que nem matricial é. Exatamente. Então, assim, é muito legal ver isso, porque uma das coisas que a gente está falando e acaba sendo um mantra aí é essa história de que uma das coisas que todos nós sabemos que vai acontecer com certeza é de que as coisas vão mudar, a vida vai mudar e a carreira do profissional de hoje certamente vai mudar, porque, inclusive, a maior parte das profissões que nós temos hoje podem não existir daqui a 10 anos, se não em menor tempo até. Então, isso quer dizer, assim como vão ser criadas outras, né? Os próprios influenciadores que a gente fala, quer dizer, se você falasse para mim dos influenciadores, não precisa ser muito longe, mas há 10 anos atrás, seria um negócio que a gente não teria muita ideia do que fosse. De como seria. De como seria. Então, trabalhei como engenheiro na época, e nessa parte, ainda sob aquela redoma da lei de reserva de mercado, a gente ia tentando buscar o máximo de atualização e conhecendo e assim por diante. Depois disso daí, eu fui para a IBM, que à época era a maior empresa do mundo e onde nos conhecemos, Alberto. E assim, foi muito legal, porque, obviamente, a IBM era a primeira empresa do mundo nessa área de tecnologia de informação. Falava-se em computador, quer dizer, o primeiro computador que eu vi na minha vida, ele ocupava uma sala e tinha uma capacidade inferior à capacidade de uma calculadora científica dessa que a gente tem hoje aí, compra aí baratinho no mercado, né? Não dá nem para falar de celular, né? Porque o celular ganha de lavada daquele Meu lá. Deus do céu, quer dizer, então isso daí, e eu espero que com isso eu esteja pintando um quadro de falar um pouquinho de uma base que evoluiu rapidamente e mudou radicalmente do ponto de vista não só da tecnologia, mas da vida das pessoas, né? E essa tecnologia, vamos dizer assim, da IBM, que na época era vamos dizer assim, o Estado da arte. O estado da arte, o leading edge, esse tipo de coisa, ao longo do tempo, foi sendo atropelada por um carinha lá que numa garagem começou a montar um computador pessoal e, de repente, quando o cara se viu, quer dizer, quando a IBM viu, ela estava correndo atrás do sujeito fazendo um computador pessoal e tudo isso daí foi legal acompanhar, porque faz parte de uma história que traz uma mensagem da constante evolução, da constante adaptação. Até mesmo a própria IBM, ao longo da sua história, teve que se adaptar e mudou, inclusive, um conceito que estava focado em produto para a parte de serviços, que é uma das coisas que estamos vendo hoje como sendo uma tendência. E, a partir daí, de lá, eu fui para uma outra empresa, que era uma empresa de fabricação. No caso, quando eu estava na IBM, eu acho que o que foi muito legal, a gente via muito claramente a especialização das pessoas, o quão especializadas as pessoas eram. O que não tem nenhum mal nisso daí, mas hoje a gente vê o quanto ser um engenheiro especialista num parafuso Phillips não vai te levar muito longe. A lugar nenhum. Então, assim, pense nisso também como a tecnologia de hoje. Ou seja, a visão generalista é importante. É importante, obviamente, ter os especialistas. E é impressionante como as novas tecnologias possibilitam essa generalidade de conhecimentos. Então, a gente tem que usar isso em benefício, né? Eu digo que naquela época,
Quando eu saí da IBM, fui para uma outra empresa, que era uma empresa, inclusive, de fabricação, que me deu uma oportunidade de conhecer um outro lado do business. Eu estava na área de engenharia de produto, implementação de projetos, etc. E fui para uma área de fabricação, que é um outro mundo muito interessante, extremamente interessante. A IBM já tinha bases muito importantes, e aí eu ressalto algumas coisas que eu aprendi lá dentro, que eu acho que foram muito, muito decisivas do ponto de vista, inclusive, da própria carreira. Mas você falava de eficiência, você falava de tecnologia, e você falava de globalização. Por exemplo, quando eu estava lá, eu cheguei a trabalhar, eu gerenciei um departamento na área de procurement, que seria compras, mas voltado todo para exportação. E isso daí, essa globalização, era a época do nascimento dos tigres asiáticos, que estavam começando a A trabalhar. despontar, né? Exatamente. Foi interessante acompanhar, inclusive com os colegas nos Estados Unidos, o pessoal da Ásia, como isso estava evoluindo, como essa onda veio rápida, inclusive não se falava em China na época, né? Se falava em Taiwan, se falava em outros lugares, Coreia do Sul e assim por diante. Nessa evolução, quando se falava também de um negócio chamado ética, que é algo que naquela época não se ouvia muito falar disso daí, e hoje a gente sabe o quanto isso é decisivo do ponto de vista de, não só de vida, mas do ponto de vista de ter uma nação que realmente tem um futuro e cresça, né? Então, foi muito legal, porque ali eu consegui ter uma base muito boa, tive contato com pessoas muito, muito boas, que me ajudaram, grandes professores, vamos dizer assim. Ao longo da vida, a gente vai encontrando grandes professores, e a gente só precisa identificar esses grandes professores e prestar muita atenção. E não necessariamente o grande professor é aquele cara que vai dizer aquilo que te agrada. Muitas vezes ele vai te dizer o que não te agrada. Depois São disso, os melhores, né? São os correto, melhores. correto, que fixam mais, né? Depois disso, eu entrei no mundo de fabricação. O mundo de fabricação é um mundo extremamente voltado para a parte, na época, né, para a parte de uso intensivo, né, mão de obra, estavam buscando as primeiras automações, robótica, esse tipo de coisa foi muito interessante, porque, de novo, era uma onda que estava se seguindo. Hoje nós temos fábricas, e isso não é de agora, isso já de algum tempo atrás, em que você tem praticamente 2 pessoas cuidando da fábrica, porque você simplesmente fecha lá, os robôs todos estão trabalhando, não precisa de luz acesa, não precisa de nada. Ou seja, isso também posiciona ou coloca uma questão muito importante do ponto de vista do ente social, ou seja, do ser humano dentro desse processo todo de evolução. E o ser humano, você pode entrar pelo caminho dos seus alunos, Alberto, que são pessoas familiarizadas com a tecnologia, que são absolutamente necessárias dentro desse processo, como também o ser humano que está lá, aquele que não teve a oportunidade de ter acesso a toda essa tecnologia, essa oportunidade de se desenvolver, e que vai ter que necessariamente ser inserido dentro desse contexto como ser humano que é, como pessoa e de dignidade que tem que ter. Então, dentro disso... Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, porque a gente acabou de fazer uma pesquisa aí com o pessoal, a gente está em ensino remoto, né? Então a gente começou o finalzinho de outubro, a gente começou o semestre em ensino remoto, porque a gente não vai ter liberação nem tão cedo para voltar presencialmente, e a gente lançou umas pesquisas para saber como é que estão os alunos, o que é que eles estão sentindo desse ensino remoto, acesso à internet, o que é que tem, o que é que deixa de ter. Então, assim, a gente tem um contexto muito, muito pesado, porque, por exemplo, eu estava vendo aqui que eu estou com 36% de alunos atendendo o curso com celular. Então, eles não têm um computador, eles estão fazendo isso no celular. Significa que, por exemplo, eles estão pagando uma disciplina de introdução à programação no celular. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Tem apps para a gente fazer isso. Mas é o ideal? Não, não é o ideal. Né? Então, isso é uma questão muito importante que você levantou aí, tanto a questão da ética em si, como a questão da inclusão digital das pessoas. Né? E recentemente a gente viu um problema sério. Né? Quando a pandemia começou, que se começou a pensar em pagar como o pessoal
vira fazendo piada, né, o Corona Voucher, mas aí a gente viu aquele app da Caixa, filas e mais filas e mais filas, e aí a pergunta é de caramba, se tivesse um token digital, uma assinatura digital para as pessoas do Brasil, não precisava cadastro, não precisava nada, era simplesmente fazer um app e dizer, olha, eu vou depositar X reais para você. E um país que a gente tem 46 milhões de pessoas fora do sistema bancário, porque simplesmente não existe um acesso à conta, são problemas grandes. E eu achei fantástico você comentar isso, ou seja, o ser humano precisa ser contemplado no âmbito de dignidade, de vida, de ter uma expressão social. E uma frase que me chocou, porque outra vez eu falei de caramba, a gente tem cidadãos que a nação não os conhece. Ou seja, são filhos da nação que a nação não os reconhece, não sabe que existe, não sabe onde estão, não sabem do que precisam. Né? E isso é traumático para a gente olhar. É muita gente, cara. É muita gente. É verdade, Alberto. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio de quem está hoje e tem a sorte, a oportunidade de estar trabalhando com a tecnologia, de ter a oportunidade de se formar, de ter essa formação, para exatamente poder tornar esse mundo mais inclusivo. Eu até vou chegar nesse ponto aí, que é a história de onde nós estamos hoje, que realmente isso vai fazer uma diferença grande. Então, esse ponto que eu estou colocando, quando eu comecei a trabalhar com a parte de fabricação, a única forma de você poder competir era realmente, ainda hoje, é você, na parte de fabricação, ter um índice de automação muito elevado, porque, inclusive, algumas tecnologias ficaram simplesmente impraticáveis de serem utilizadas pelo ser humano. Você não tem como fazer uma montagem eletrônica hoje, nos níveis microscópicos que a gente tem, senão você não teria um celular do tamanho que você tem hoje, assim por diante, um computador que você põe debaixo do braço, ele carrega, e esse computador é milhões de vezes mais poderoso do que qualquer computador que existiu que ocupava uma sala anteriormente. Então, eu digo para você, acho que esse tipo de coisa vai ser certamente um dos desafios do futuro. Então, nessa experiência de fabricação, uma empresa chamada Benchmark foi muito interessante, porque também era uma empresa multinacional, foi a empresa que, inclusive, fabricou o Sem Parar. Aquele aparelhinho, não sei se é algo que é familiarizado, mas é um negócio que foi usado largamente, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Era uma empresa norueguesa, né, que desenvolveu esse aparelhinho aí. Você ia falar alguma coisa, Alberto? Não. Então, assim, e o interessante é que nós começamos a fabricar, e esse aparelho que a gente fabricava no Brasil, e esse é um outro ponto que eu queria fazer. Nós exportamos para o mundo inteiro. Então, você pode falar, nós exportamos para a Suécia, nós exportamos para a Grécia, nós exportamos para a Turquia, nós exportamos para o Chile aqui do lado. Ou seja, gente, o Brasil é capaz, pode fazer, tem competência, tem habilidade, o brasileiro é criativo, porque, obviamente, nós... Quando você fala de tecnologia, você tem necessariamente que ter alguns suportes que não necessariamente no Brasil você às vezes tem. E aí entra a criatividade, entra resolver os problemas. O espírito de equipe para resolver os problemas. E isso me ensinou muito. Acho que essa experiência na área de fabricação foi muito legal, que depois me levou a uma outra experiência de também fabricação, mas voltado para uma empresa chamada Invensys Controles, que depois acabou se transformando numa empresa do grupo Schneider, que hoje eu estou trabalhando em uma empresa do grupo Schneider. Então, nesse caso eu tinha, vamos dizer, 4 unidades de fabricação voltadas para fornecimento de componentes e eletrônica embarcada e também eletromecânicos para a linha branca e linha marrom. Muito interessante, porque hoje em dia, e daqui a pouco nós vamos ver isso cada vez mais, né? Hoje em dia você fala em eletrônica embarcada, você pega um micro-ondas, você pega mesmo um fogão, por mais simples que ele seja, você já tem um grau de eletrônica embarcada dentro dele, e daqui a pouco você está
conectando tudo, a conectividade vamos dizer assim, É a internet das é a coisas. internet das coisas e nós todos estamos interconectados, que talvez seja um dos legados dessa nossa pandemia. Se a gente não é interconectado pelos dados, a gente é interconectado pelo vírus, tá certo? Então, a gente Exatamente. passa a saber que, no final das contas, a gente faz parte de uma só unidade chamada humanidade. E todo mundo tem seus anseios, suas necessidades, ninguém é melhor do que ninguém, basta que a gente Exatamente. acredite e vá atrás disso. Então, esse trabalho dentro da Inventus foi muito legal também, me deu uma visão interessante disso, mas na sequência eu migrei para uma empresa que trabalhava na parte de montagem de notebooks, computadores, desktops, assim por diante. Que, na verdade, ela pouco aparece. Ela é conhecida como Quanta Computer. É provavelmente a maior fabricante de notebook do mundo inteiro. No Brasil, ela tem o nome de ThinkTech. E fabricávamos, então, todos os notebooks, uma grande parte dos notebooks da Sony, da Acer, da Asus, da Lenovo. Então, eram fabricados por nós. E É muito interessante colocar isso, porque muita gente não tem essa noção, né? Essa noção que, na realidade, você compra um equipamento da Sony, você compra um equipamento da Dell, você compra um Acer, e você acha que o cara faz isso verticalizado, né? Que faz tudo ele. E, na realidade, tem grandes fornecedores que fazem isso. Não só hoje como a Foxconn faz para o iPhone, né? Porque a Apple em si não fabrica praticamente quase nada, né? A não ser protótipos, né? E é muito interessante você saber que tem grandes conglomerados empresariais justamente para fazer essa base que são feitas para outras fábricas, né? E exatamente. só corroborando aí o que você disse, quando eu estava na IBM, lá, que a gente se conheceu, eu achava muito interessante, ele estava trabalhando com a Philco, né, para a gente exportar monitores para a Europa, para os Estados Unidos, para outras IBMs, né, com um nível de qualidade que a gente aqui no Brasil não estava acostumado, né, a gente já entrou de sola falando de ISO 9000, muito antes do Brasil começar a falar de ISO 9000, né, então, assim, mas aí o pessoal arregaçou as mangas e, ok, é para fazer assim a gente faz, e montou-se a linha e chegou-se aos níveis de qualidade, chegou-se a tudo, e muitas coisas que foram inventadas aqui no Brasil para resolver as encrencas, né, terminaram indo para outras linhas de montagem, né? Então, assim, Exatamente. a gente tem que realmente olhar para a gente e dizer, ei, cara, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu me destine a fazer aquilo, eu consigo fazer, tá certo? Eu não sou Exato. pior do que ninguém, né? Exatamente. E é interessante você trazer esse ponto aí, Alberto, que inclusive nesse projeto específico, a gente começou a utilizar no Brasil uma tecnologia na época, a tecnologia é só para curiosidade, que se chamava Live-on Flux, que antigamente as placas eletrônicas eram fabricadas e como elas usavam um determinado componente para fazer ativação para soldagem, elas tinham que ser lavadas. E a gente começou a utilizar no Brasil, eu me lembro que eu acho que você também vai lembrar, a gente teve interação com o pessoal nos Estados Unidos, e o Brasil começou a utilizar essa tecnologia antes, inclusive, de outros lugares do mundo que são muito conhecidos na área de fabricação. Esse tipo de coisa mostra o quanto a gente pode criar e pode, vamos dizer assim, ousar, por assim dizer, né? Exatamente. E o legal disso daí é de que o profissional brasileiro é um profissional, inclusive, muito bem conceituado do ponto de vista internacional. Por conta, inclusive, de todo esse caminho, essa criatividade, esse esforço, e isso é muito legal. E eu acho. Ou seja, o caminho acidentado que nós temos gera vantagem, né? Porque nós somos forçados a criar, né? E isso termina gerando uma vantagem profissional para nós aqui brasileiros. Isso é importante que seja dito. Muito massa você dizer isso, Exatamente, cara. exatamente. E é interessante porque, por exemplo, na Quanta Computer, que eu gerenciei durante um tempo, era uma empresa que ela cresceu bastante ao longo do tempo, e a gente, obviamente,
que a globalização é algo que ela pressupõe uma divisão tanto de ganhos como de perdas também. Você tem situações em que você efetivamente tem redistribuições de fabricação e assim por diante. Por exemplo, eu tive que passar por uma experiência de encerrar uma atividade fabril. Ou seja, isso não é legal, isso é difícil, é muito difícil. E, obviamente, quando você de pessoas em que você certamente gostaria de poder evitar. Mas fazem parte, inclusive, e fazem também crescer, não só a gente, como todos que convivem conosco. Acho que esse tipo de coisa, o desafio, o Brasil em si, acho que tem acordado cada vez mais para a necessidade de criar um ambiente de negócios amistoso, amigável, para atrair mais empresas, e com isso a gente poder alavancar os nossos, vamos dizer assim, o nosso business e nossa sociedade e tudo que há de bom dentro disso daí, né? Bem, saindo dessa experiência, eu me aventurei, como eu tive que encerrar essa operação, é uma coisa interessante. E aí eu acho que entra a história do mundo interconectado. A própria empresa que pediu para que eu encerrasse essa operação falou assim: escuta, você não pode me dar uma consultoria? Eu falei: nunca pensei em ser consultor. E eu falei: por que não? E comecei a fazer uma consultoria, até que apareceu depois uma outra empresa que também trabalhava com essa empresa lá fora para uma área de fintech, que também é outra coisa, que são coisas novas, exatamente essa inclusão, né, digital, essa inclusão bancária que a gente falou. Isso tudo começa a efervescer, né, e trazer várias oportunidades. E aí, como cereja desse bolo aí, no final ainda uma pessoa me liga e fala assim: escuta, você não quer ajudar a gente aqui com uma empresa do grupo que a gente precisa? E eu estou lá até hoje e muito feliz. E outra empresa que eu coloco como uma referência também, não só de valores, como de conceitos, que é o caso da Schneider Electric, que realmente é uma empresa diferenciada, muito, muito diferenciada. E nesse caminho todo aí, eu fui convidado também para ser membro do conselho de administração do Instituto Eldorado, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas recomendo. Acho que não. Acho que não. Eu acho que vale a pena, pessoal, quem puder, entra na página do Instituto Eldorado, vocês vão se surpreender com o que é feito dentro desse instituto. E eu estou falando de tudo que você imaginar. Eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de data mining, eu estou falando e aplicado nas mais diversas realidade virtual, o que você imaginar. Esse instituto, microeletrônica, não sei se o Brasil perdeu muito esse bonde da microeletrônica, o Instituto Eldorado tem uma competência nesse sentido, até mesmo na parte de testes e tudo mais. Então, é um outro lugar muito interessante que vai te dar orgulho de ser brasileiro. O Eldorado, hoje, seguramente, deve ser o maior instituto de pesquisa, óbvio, tem outros também muito bons, mas com 4 operações já no Brasil, tem uma em Porto Alegre, a sede fica em Campinas, tem uma operação em Brasília e agora, mais recente, inclusive uma operação que está crescendo com maior velocidade, uma operação em Manaus. E tudo isso voltado para exatamente atender as empresas de tecnologia, voltado também dentro do escopo da lei de informática que existe já há alguns anos, que é uma lei que felizmente veio e conseguiu acabar com aquela história que nós falamos no início do contrabando, porque nós passamos a ter computadores no Brasil, estado da arte, e ao mesmo tempo com custos competitivos. Muitas vezes eu via gente viajando para comprar computador. Hoje em dia você não vê praticamente isso. Não que não possa existir, existe. Claro. Mas, na grande maioria, você vai comprar aqui com preços semelhantes e, eventualmente, até mesmo com uma vantagem do ponto de vista das garantias e tudo mais. Então, assim, essa foi uma coisa nos entremeios, né, que eu fui convidado, tive a honra de ser convidado e estou lá desde, acho que são 5 anos agora esse ano. Tenho realmente orgulho de ver o Eldorado e espero
ter podido contribuir com eles. Então, assim, falei rapidamente, mas até para intermear algumas coisas que eu acho que são fundamentais, porque onde que nós chegamos hoje? Onde nós chegamos hoje é naquele mundo em constante transformação, em que você tem profissionais, por exemplo, da área em que você tem trabalhado para formar, Alberto, e que a gente precisa tanto, porque esse é o futuro. A gente fala em digital hoje digital não é coisa de expert, não. Digital hoje é coisa fundamental. Do dia a dia. É do dia a dia. Você precisa disso para até mesmo pagar uma conta, tá certo? E nesse sentido, essa inclusão, o ser humano dentro desse conceito, o ser humano, não só o ser humano usuário, mas o ser humano que é a pessoa que está se formando dentro dessa área. Então, o profissional que sai dessa área é um profissional que tem que estar preparado para o constante desafio de se atualizar, de estar buscando aprimoramento e conseguir, com isso, ter sempre seu espaço. A gente vive uma situação bem interessante e antagônica. Falamos do Instituto Eldorado. O Instituto Eldorado é um instituto de pesquisas. Então, ele é um instituto de pesquisas, considerado hoje um dos maiores do Brasil, e que lida com situações realmente vamos dizer, de leading edge de tecnologia, realmente do estado da arte da tecnologia. E isso você fala aplicado, por exemplo, numa área que o Brasil é muito forte, você pega a agricultura. A agricultura, antigamente, isso. O pessoal falava, mas como? Hoje você tem agricultura onde você precisa de drone, de georreferenciamento, então, são coisas que esse é o mundo que está se abrindo aí para esse profissional. E, obviamente, aquele carinha que ficava lá puxando a enxada, esse cara também tem que estar incluído dentro dessa equação. Porque um ser humano também vai ter que estar sendo pensado. Então, por isso eu acho que hoje existe um viés muito grande, uma preocupação, não é nem viés, é uma preocupação muito grande, acho que das empresas sérias, das grandes instituições, dos governos, com relação à inclusão, à diversidade e, principalmente, o compliance, a parte de compliance, de ética, que se falava pouco. Acho que no Brasil, a gente tem passado por transformações, até mesmo do ponto de vista dessa área, que são boas. Lógico que às vezes a gente dá um passo para trás, dá dois para frente, mais um para trás. Exatamente. Mas é um caminho que não tem volta. A gente não vai voltar para trás. Não tem saída sem ética, sem compliance. Não tem como evoluir. E uma coisa que eu tenho discutido muito com os alunos, essa questão da diversidade, principalmente a participação das meninas, da mulher na tecnologia, é extremamente importante. Certo? E como a gente precisa, que a gente está falando muito nessas lives, é o que mais aparece, é o tal do mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, né? Então, assim, cara, tá tudo mudando. Hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. A rapidez é cada vez maior, né? E o quão é importante a gente ter equipes que possam ver as realidades através de filtros diferentes. Esses filtros são as culturas de cada um, as vivências de cada um, o repertório que cada um fez ao longo da sua jornada, né? Que é a mesma coisa que nos levou a caminhos similares, mas tendo passado por jornadas completamente diversas, né? Então, assim, eu também tive empresas, né, na área de comércio, na área de indústria, e o quão difícil é você demitir uma pessoa, você saber que aquela pessoa está tirando o salário, o sustento dela, mas que você precisa demiti-la, né? O quão difícil é isso. E o quanto esse sofrimento faz a gente crescer, e uma coisa que eu achei muito boa, porque eu tive que demitir algumas pessoas, e recentemente eu soube que uma daquelas pessoas que realmente, assim, sofreu muito com aquilo, ele mandou um recado para mim. Ele disse, Alberto, aquela sua demissão foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Eu disse, rapaz, olha, eu nunca senti, sabe, quando o peso sai das suas costas, assim, porque, pô, você sai acabado. É uma coisa que você precisa fazer, não tem como não fazer, e tem que ir lá e fazer, porque é só você que vai fazer, então, beleza, tem que ser feito. Né? E quão bom é que aquilo foi, porque eu procurei dizer, cara, não tem mais como a gente se ajustar aqui, porque tudo que eu podia fazer
para passar por cima das coisas, avisei, treinei você e tal. Pô, cara, bicho, não dá, não dá. Agora chegamos no limite. Né? E a esposa dele veio falar comigo naquela época, tal. Eu expliquei tudo para ela, olha, a mãe dele veio e tal. E depois saber disso foi uma coisa que me deixou extremamente satisfeito. Ou seja, às vezes a gente faz uma coisa, é como você disse, às vezes os melhores professores são aqueles que chegam para dizer para você, diz que você está errado, cara, você está errado. Que o cara tenha a coragem, ou sei lá, a sensatez de dizer, bicho, para, que você está fazendo bobagem, olha, porque você vai te causar problemas lá na frente. Né? E essa questão de humanização, como você disse, é uma coisa que realmente a gente não vai voltar para trás, porque essa discussão começou, está todo mundo falando sobre isso, a não ser que você saia amordaçando as pessoas, tá certo? Senão vai continuar se falando sobre isso. Exatamente. Né? É uma coisa muito, 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 muito importante. No profissional de hoje, ou seja, cara, se você tem algum problema com relação a isso, senta, porque você está fazendo a coisa errada. Começa a repensar a maneira. E uma coisa que eu queria te perguntar para ver se você diz para esse povo, rapaz, hein? Eu costumo brincar aqui dizendo que assim, eu falo para meus alunos, cara, vai começar a sessão papo de coach. Né? Aí, qual é o papo de coach? Cara, você tem que mudar seu mindset. Pronto, aí todo mundo cai na risada, que brasileiro adora fazer piada, né? Cara, mas o mindset é ou não é necessário para a gente poder garantir, assim, pelo menos uma probabilidade maior de sucesso, cara, porque se a gente não mudar o mindset, o que a gente vai conseguir mudar? Exatamente. Assim, você falou bem agora há pouco sobre as nossas lentes. Não adianta você dizer que você não tem lente, porque você tem lente. Você vai ter lentes através das quais você vai analisar as realidades. Acho que não tem pecado nisso daí. Mas uma das coisas que é muito importante no mundo que está em constante transformação, é óbvio que você tem que ter uma maneira de poder estar se avaliando e se analisando e se perguntando aonde você quer ir. Sabe uma das dificuldades que eu tenho e que parece ser uma pergunta assim meio que vem do outro planeta, quando eu faço às vezes para pessoas com quem eu trabalho e tudo mais, me diz uma coisa, onde você quer estar no ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos? E muitas vezes é muito comum saber de que as pessoas não pensaram sobre isso. Pior do que isso daí, muitas vezes as decisões de hoje são decisões que provavelmente não vão levar essa pessoa ao lugar onde ela pensa que vai ser feliz ou quer ser feliz. E outra, começar algo pelo mindset errado, vou dar um exemplo meio bobo, mas que eu acho que é importante. Eu acho que se alguém começa uma carreira pensando em ficar rico, não tem pecado nisso, mas eu vou dizer uma coisa, você começou errado, cara. Porque se você começou pelo caminho de querer ficar rico, Deus te ajude, espero que você ganhe muito dinheiro. Mas como diz o outro, não tem muitos Neymar jogando por aí, não tem muitos, vamos dizer assim, Zuckerberg da vida, exatamente. E uma outra coisa interessante é o quanto o acaso, né? Mas a gente fala de acaso, mas o acaso talvez ele não seja bem acaso. Ele seja, por exemplo, algo que foi, na verdade, levado para isso. Você falou do Zuckerberg, por exemplo. O Zuckerberg, será que ele pensava que ele ia criar um Facebook lá para trás? Talvez, eu creio que não. Mas, e que seria um dos maiores bilionários do mundo? Não, mas estava se divertindo. Ele estava criando alguma coisa que estava em linha com algo que esse cara, Zuckerberg, quando tinha 11 anos de idade, já estava programando o computador. Eu não sei se depois, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhadinha na vida desse moço. Ou seja, é um negócio interessante. E o cara, de um certo modo, estava se dirigindo para aquele caminho. Ou seja, de alguma forma, ele estava olhando uma visão, ele estava se projetando, vamos dizer assim. E é óbvio, você pode errar. Você vai ter fracasso na sua vida. Claro. E graças a Deus que você vai ter fracasso na sua vida. Porque a gente aprende muito com os fracassos. E se você souber aprender e souber usar isso em seu benefício, você já vai ver que você vai chegar lá no final dessa caminhada e vai olhar algo que
a gente não começa a falar disso antes dos, talvez, 40 e tantos anos, que chama-se legado. O que você vai deixar de legado, tá certo? Então, e isso parece tão bobo, tão, assim, romântico, que ninguém pensa, mas não é. Isso é algo que dá sentido à vida e ajuda as Faz a pessoas diferença. a ir para o caminho certo, a chegar lá atrás, lá na frente e falar assim, bom, eu acho que tá bom, posso não ter cumprido todas as metas da minha vida, posso não ter ficado rico, mas eu fui feliz e eu construí alguma coisa. Então, em todo ponto que cada um dos jovens que hoje começam, você vai, o You Startup, que você comentou, eu acho isso uma comparação, uma metáfora muito interessante aí, que eu acho que é um pouco disso. Mas e o startup, sem saber para onde vai, como diz o outro, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não necessariamente você vai chegar onde você quer. Então, pensa antes e fala assim, tá bom, vamos pensar aqui, o que eu gosto de fazer? Como que eu quero estar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? E aí, joga a tua energia, acredita no que você quer. Aquele mesmo projeto que você mencionou, Alberto, lá da IBM, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, o pessoal do Brasil falou, escuta, gente, vocês estão doidos? Nós não vamos nunca ganhar esse projeto aqui, trazer esse projeto para o Brasil. O Brasil não é capaz, eu falei assim, nós acreditamos, fomos atrás. Quando ganhamos o projeto, foi uma festa, mas é o seguinte, só Deus e nós sabemos o quanto que isso não foi simples. Porque acreditar assim, é fundamental. Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? Exatamente. Então, acreditar em você mais ainda, porque o produto mais importante que você pode ter para oferecer é você mesmo, como capacidade, como profissional e tudo mais, né? Então... Pronto. Eu digo para os meus alunos assim, cara, a primeira coisa que você tem que vender é vender a você. Mas não é no sinal de vender no lado mal da palavra, é você vender o que você sabe fazer de melhor. E é um processo de venda, é um marketing que você tem que fazer, porque você tem que mostrar às pessoas naquilo que você é bom. Não é você se vangloriar, você se meter orgulhoso ou nada disso. É você mostrar realmente, olha, eu sou capaz de fazer isso. Exato, né? exato. E uma das coisas que a gente fala muito no Tech Social é assim, cara, você tem que ser... Eu roubei isso de outro cara, o William não sei do que, o cara é fera nesse negócio. E ele falou assim, cara, você tem que começar na sua visão de 20 anos. Quando você faz a sua agenda diária, você tem que ter essa visão de 20 anos. Você vai usar todo dia? Não, mas se você não tiver aquela visão de 20 anos, você não vai ser capaz de fazer a priorização das atividades de hoje, objetivando chegar a algum lugar. Exato. E outra coisa... Pronto, e outra coisa muito interessante que eu vi foi assim, cara, se você quer ser alguém daqui a 20 anos, um determinado tipo de pessoa, com um determinado tipo de coisa, comece a agir como tal. Comece a ter as atitudes que aquela pessoa de 20 anos lá para frente, comece a ter as atitudes hoje, a pensar do mesmo jeito. Né? Então, assim, como isso faz com que a nossa cabeça se ajuste e faça o nosso corpo reagir a contento, né? Ou seja, se a gente está triste, nosso cérebro vai trabalhar para deixar a gente triste. Exatamente. Né? E o contrário é real também. Ontem eu estava vendo um TED Talk, eu sou fã dos TED Talks. É muito legal, muito legal. Muito legal. A Kelly McGonigal é uma psicóloga. E ela estava falando da surpresa dela, porque ela trabalha com estresse. E ela fez uma pesquisa e disse assim, cara, a gente vive falando que o estresse faz mal. Você tem que evitar o estresse. Aí ela fez uma pesquisa que quem acredita que o estresse faz mal, morre em 46% mais do que quem está estressado, mas não acredita que o estresse faça mal. Simples assim. Ou seja, aí ela disse, caramba, só uma crença não pode ser. Então, ela fala ali várias pesquisas e no final é a crença. Né? Ou seja, do jeito que você acredita, teu corpo reage. Né? E aquele negócio que os nossos avós já diziam, nossos pais, né? que o universo... conspira.
conspira a seu favor quando você está empenhado em fazer determinadas coisas. É o que você chamou antes do acaso, que não era acaso, que você mesmo disse, não é bem um acaso, Não, né? não. Mas é exatamente isso, o universo termina conspirando com a gente porque a gente está trabalhando daquela maneira e de repente a gente vai naturalmente atraindo pessoas que têm os mesmos valores, que trabalham da mesma maneira, que têm os mesmos objetivos, né? Não é à toa que os caras dizem você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, porque, cara, você é quem você atrai, É né? Então, exato, é assim, exato. não é papo de coach, cara, é realidade, é questão de você pressentir isso. E achei muito legal você falar o legado a gente só começa a pensar lá nos 40 anos, né? Aí, por exemplo, eu tenho filhos na idade dos seus filhos, né? E eu digo, engraçado, cara, eu acho que ele vai começar a pensar nisso, eu talvez não esteja mais aqui para ver eles pensando nisso. Eu espero que eu esteja, cara, porque Vai a gente estar, fala Manuel, e vai eles olham para a estar. gente e dizem, bobagem. Pai, isso é bobagem, né? Mas não é não. Não é, Não é não. e é interessante, porque o tempo passa, obviamente, é legal a gente ver essa evolução, por isso que eu quis lá, quando você me perguntou sobre Opa, carreira. Marcão? Alô, Alberto? Marco, eu pedi. Rapaz, aqui de vez em quando acontece isso. Perdi seu áudio. Você me ouve? Eu estou te ouvindo, sim. Pois é, aí a galera também te ouve, mas eu não te ouço. Eu vou ter que fazer uma indelicadeza. Eu vou ter que tirar você da live e colocar de novo. Pode ser? Porque Pode, senão por eu não te favor. ouço e a gente para de conversar. Tá ok? Tá Então bom, eu vou não, te não tem tirar da problema. live, tu clica lá de novo na live ao vivo, entra e eu te chamo novamente. Tá bom? Desculpa. Combinado, combinado. Não, que isso. Pessoal, desculpa, eu não sei o que é que acontece, mas já várias vezes meu telefone faz essa lorota aqui comigo e eu paro de ouvir. Vocês ouvem, ele me ouve e eu não ouço o convidado, né? Então vamos esperar aqui que ele entre novamente, é uma pena, né? Opa. Pronto, beleza, agora voltou. É esse telefonezinho aí, eu preciso dar um jeito nele. Mas darei, na próxima semana eu acho que vem outro. Não, tá tranquilo. Mas você me ouve agora? Agora tá perfeito, agora tá perfeito. Você falou sobre o legado, né, Alberto? E isso é realmente assim, o tempo passa muito rapidamente. Acho que esse mundo VUCA que todo mundo fala, que vira uma, né, volátil, incerto em grande medida, complexo e ambíguo, essa ambiguidade entre o quanto hoje a gente começa a ter acesso a determinadas tecnologias, até mesmo um cirurgião que faz cirurgia dos Estados Unidos, aqui e vice-versa. Ou seja, isso é algo que eu diria para você, a tecnologia está possibilitando, mas, ao mesmo tempo, uma coisa importantíssima que a tecnologia não substitui chama-se os valores, que esses não podem mudar. E essa Exatamente. parte é a parte em que a carreira do profissional tem que ser construída dentro dessa visão que a gente falou. Ou seja, olha esses 20 anos, que inclusive achei muito legal essa maneira de pensar. Olha esses 20 anos e entenda isso daí, que você tem bases. Obviamente você tem bases. As suas bases são os seus valores, a tua formação técnica, a tua vontade de vencer. E o você, startup, você é uma startup, queira ou não queira. A hora que você sair da faculdade, meu amigo, você vai ter as primeiras perguntinhas do tipo assim, tá bom, deixa eu ver aqui, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou fazer isso, como é que eu quero ser feliz. Então, esse tipo de coisa, naturalmente, é óbvio que vão te levar a um nível de desconforto que é ótimo, que é a história do estresse, para você exatamente não se acomodar com o status quo. Eu tive uma vez uma pessoa que trabalhou comigo e, assim, eu vou contar a história, mas só para ilustrar isso daí, né? E eu não estou dizendo que está errado, está certo, mas estou dizendo que precisa pensar sobre isso. Eu cheguei e fui Exatamente. para esse moço e falei assim, rapaz, eu estou te promovendo. E ele me olhando. Eu falei assim, você não viu? Eu estou te promovendo. Ele me olhando.
Eu falei assim, desculpa, tem alguma coisa que você não entendeu, que eu posso explicar melhor? Ele falou, não quero ser promovido. Eu falei, bom, legal, tá bom. Desculpa aí, mas deixa eu entender. Não, você vai. Chegou uma hora que eu estava. Assim, esse tipo de coisa, estou dizendo assim, eu entendo que a gente busca, sim, um grau de conforto, de acomodação, de aonde a gente se sinta bem, é natural que isso aconteça. Mas, assim, o mudar não é uma opção, ele é uma constante. Você vai mudar, porque Exatamente. se você não mudar, alguém vai mudar você. E nesse Exato. sentido, pode ser bom, até mesmo quando um empurrão para frente vai te levar adiante, tá certo? Então, esse tipo de coisa, eu ia falar um pontapé, mas enfim, essas coisas, Mas é isso elas, mesmo. elas necessariamente vão formar algo que não é para ter medo, é para acreditar em si, é para buscar sempre ser o melhor. Nós estamos perdendo hoje que todo mundo fala, pô, tem não sei quanto recorde de desemprego, nós estamos perdendo hoje. Nós estamos perdendo cérebro para o exterior, gente que está se mudando Com daqui para o certeza. exterior, porque esses caras são brilhantes, investiram em si, trabalharam e tem uma capacidade que lá fora o pessoal é ávido por essa Reconhece. capacidade, reconhece isso. Lógico, a gente tem que Exatamente. trabalhar para tentar que o nosso país também reconheça essa capacidade, que esse pessoal fique Exatamente. por aqui e construa, ajuda a construir esse país aqui, que é um país maravilhoso. Mas essa parte toda dessa mudança, essa parte do enxergar-se como alguém que precisa ter uma visão, um norte, e aí vai trabalhando hoje como parte desse norte, desse futuro, é muito importante, né? Com certeza. Você quer ver um negócio engraçado? Quantas lives você fez na vida, Marcão? Uma só. Essa. Essa. Sabe quando foi a primeira live que eu fiz? Essas sessões que eu estou fazendo agora, né? E Pois, assim, é engraçado quando a gente fica nervoso na primeira vez, pô, o que diabo vai dar errado? E aí chega uma hora que você diz, sabe de uma coisa, cara? O que der errado deu e a gente vai fazer como der para fazer e acabou. O negócio é tentar fazer a melhor coisa que a gente pode. E exato. aí, você vai terminar a sexta, vai sextar hoje, Sim. sabendo fazer uma live. Eu já aprendi Olha mais aí, uma. e Roberto, aprendeu já mais aprendi uma. mais uma. Assim, Pois é, e vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós não podemos ter medo é de aprender na vida, porque poxa, o resto vem por acréscimo. A gente naturalmente. exatamente, E outra, tem um termo exatamente. interessante, aí você falou ao longo da nossa conversa, aí você falou, tem um termo que se chama networking, o pessoal chama de Isso, networking. Rapaz, olha, esse networking, na verdade, são as oportunidades que a vida te dá, porque você criou essas oportunidades de estar trabalhando numa empresa onde você encontra pessoas que também estão buscando um objetivo, e com isso você vai crescendo. E esse é o teu junto com networking, na elas, verdade. Exatamente, junto com junto com elas. elas, exato. E de repente encontra elas novamente, depois de muitos anos, aí a gente faz uma live, tá certo? Exatamente, é Uma isso boa aí. ideia. Uma boa ideia, ótima ideia, né? Que eu falei até para você, aí, cara, relaxa que é uma conversa de bar sem o bar. E eu gostei da sua resposta. O bar continua, só está adiado, mas continua, né? E é isso A aí. pandemia vai Né? passar. E é muito engraçado assim, como a gente cria conexões, né? E essas conexões não se desfazem, não se desfazem, porque a gente passou muito tempo sem se ver, sem conversar, sem nada, porque a vida leva a gente para N caminhos. Né? E as conexões continuam, cara. Quando você liga de novo, como é que tá? Que prazer te ver, tal, não sei o quê. Então, assim, isso é muito bom. Ou seja, quando você cria essas conexões, conexões que são baseadas em valores similares, em objetivos parecidos, né? Então, assim, é uma coisa que realmente cria uma conexão e essa conexão não vai se desfazer tão facilmente. E uma coisa engraçada é que isso é tão forte, tão importante, que as próprias empresas estão investindo nisso, né? Os valores empresariais, dizer para as pessoas, cara, nós somos uma empresa que valoriza essas coisas, né? Nós Exato, valorizamos esse caminho e ser coerente com aquilo que você está dizendo, porque isso é exato, relevante. Uma exato. das coisas a gente está vendo aí o mundo ir se acabando com incêndio, com pancada de coisa acontecendo, a gente tem que trabalhar para a sustentabilidade, cara, porque não tem outra saída, Não tem saída. Não tem saída. né? Então, assim, a gente não tem outro canto para ir, né? E eu acho muito interessante um tipo de visão, a gente tem que ter visão de colocar essa sustentabilidade não para a gente,
os nossos filhos, cara. Porque Sim, nós daqui a pouco vamos embora, beleza, não tem muito problema, né? Para o pó que vai ficar lá no chão, se está gelado ou está quente, não tem problema. Mas faz para os nossos filhos e netos, realmente vai fazer uma diferença grande. E é isso que a gente tem que olhar, não só como Startup U, se você é dono de uma startup, se você está numa empresa, é isso que a gente tem que trabalhar junto com exato. todo mundo, né? Exatamente. E eu acho assim, a pandemia, de um certo modo, veio meio que dar um... Vamos parar para organizar. A gente diminuiu a Isso, emissão de carbono, etc. Porque isso já é possível, dá para fazer. Lógico que nós diminuímos do jeito errado, pelo motivo errado, mas exato. diminuímos. Mas, assim, o outro ponto nos colocou desafios. Você falou sobre a maior parte, vamos dizer, da aprendizagem está sendo feita remota. Os trabalhos estão sendo feitos remotos. A gente descobriu que a gente consegue trabalhar, que o nosso, vamos dizer, na grande maioria das atividades, não todas, mas na grande maioria das atividades, você consegue Pode trabalhar ser. de forma remota. Você consegue aprender, você consegue interagir. Mas já há, inclusive, até mesmo alguns questionamentos, porque necessariamente a inovação, que todo mundo sempre fala, né? Que é algo que todos buscamos, Exato. a criação do novo e tudo mais, há um questionamento se não é melhor as pessoas estarem próximas para a criação. Quer dizer, se o Vinícius e o Tom Jobim não tivessem lá em Ipanema tomando cerveja, eu acho que não saía a garota de Ipanema, tá certo? Exato. Então, assim, eu acho que tem coisas que estão vindo, é uma nova definição. Obviamente que o digital tá para ficar, ele está aí e explora essa amplitude que existe, porque a ideia ela vem, às vezes, dos lugares mais inusitados possíveis e, às vezes, por acidente. Eu li um artigo que Exatamente. dizia que 98% dos remédios que hoje nós temos, eles foram criados para uma outra função e, de repente, hoje estão sendo usados. Então, assim, É igual a Super Bonder, né? O é cara uma... criou sem querer, o post-it o cara criou sem querer, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal, isso traz uma expectativa, uma perspectiva, não expectativa, mas uma perspectiva interessante para quem, assim, se nós estamos falando com pessoas que são jovens, que estão começando agora, a gente que passou por algum caminho aí, por caminhos, mesmo que diferentes, mas a gente vê de que o que fica, na verdade, é você acreditar em você, você buscar manter os teus valores, continuar com Intactos. isso daí, buscando uma visão de maior longo prazo para você. Isso não é chatice, não. Isso é para você. É você que está construindo a sua vida. E isso vai ser o teu legado depois, quando você chegar lá mais adiante. Então, isso é Exatamente. muito legal. Eu acho que o digital veio para ficar. Vamos dizer, aquele que a gente chama de awareness, né? Aquele senso de necessidade de inclusão, de humanidade, de que todos estamos conectados, queiram ou não queiram. Vai estar frio aqui, calor Exatamente. aqui, é para todo mundo, gente. Não vai ser porque o inverno lá na Europa vai ser mais rigoroso que o nosso aqui vai ser melhor, o nosso verão. Então, essa Pois é. coisa, estamos habitando a mesma nave e vamos continuar habitando a mesma nave. É verdade que a gente Exatamente. arruma, às vezes, algumas encrencas, mas a gente tem que aprender com essa crise aí a trabalhar junto e a fazer as soluções que precisam. E eu acho que está nas mãos da juventude aí, porque eles estão vindo, inclusive, com um senso dessa responsabilidade, né? Social, ambiental, inclusão, diversidade, o Ah, compliance, a ética, que a gente, pelo menos anteriormente, não tinha essa ênfase que nós temos hoje. Mas hoje virou uma questão, a sustentabilidade, como você falou, é uma questão de sobrevivência. Ou seja, exatamente. se a gente não entender de que a gente vai estar criando hoje o nosso futuro de amanhã, e não é muito distante, esse um Exato. grauzinho só que está subindo na Terra vai fazer uma diferença. E nós vamos pagar o preço Exatamente. dela, né? Então, eu acho que Exatamente. essa é muito legal. E eu acredito muito nesse pessoal que está agora se graduando, que está criando a sua carreira, começando os primeiros passos. Eu acredito que esse pessoal está vindo melhor preparado e vai conseguir fazer um trabalho melhor. Só tem que acreditar em si e tem que manter seus valores e entenda
sempre, defenda sempre os valores certos, que eu acho que as coisas vão para o caminho normal, né? E certo. Exatamente. Marcão, foi um prazer enorme falar com você. A conversa Uma foi honra aí, ótima. Alberto, e um Estou prazer vendo os falar com você. comentários ali, só palminha, falando aí o quão legal as coisas que você disse para todos nós. Foi um aprendizado fantástico. Cara, agradeço demais, amigão, e garanto que o bar está adiado, O mas VAR um tá dia mas não, chega. não cancelado. E assim, Alberto, da minha parte, um prazer, uma honra enorme. Obrigado. Como você falou, essa é a minha primeira e única live que eu fiz. E se eu pude contribuir com algumas das pessoas que estão aí nos assistindo, eu já vou Com estar certeza, realizado. Eu com agradeço certeza e estou à contribuiu. disposição. Se alguém tiver perguntas, alguma coisa, estou à disposição sempre. Então, muito obrigado aí do convite, meu amigo, e boa sorte a todos aí. E tudo de bom. Ok, um grande abraço, Grande abraço. um até breve Até breve aí, Alberto. Tudo de bem, tudo de bom. para vocês também.